Olá, eu, Caroline, e meus colegas Lucas e João iremos apresentar sobre dois carros e compará-los. Um tem motor elétrico e o outro tem motor a combustão. Bom, então os modelos escolhidos foram o Bolt EV, da marca Chevrolet. Esse tem um motor elétrico. E o Polo Highline 2022, da marca Volkswagen, e esse apresenta um motor a combustão interna. Então, nosso grupo trouxe um comparativo entre carros elétricos e carros a combustão interna, algumas características. Os carros elétricos, eles têm como a energia, né, a fonte de energia, que é responsável por alimentar o motor, e essa fonte de energia vem de uma bateria, e ele precisa ser carregado. E dessa bateria, ela tem um inversor, e esse inversor ele vai converter a corrente contínua da bateria em corrente alternada. E essa corrente alternada ela vai ser utilizada para acionar o motor elétrico e tracionar as rodas. Já os carros que têm o motor a combustão interna, esse motor é o principal mecanismo de locomoção do carro. A mistura ar combustível vai gerar uma centelha, né, de faísca, e essa faísca vai provocar uma explosão que vai fornecer energia para movimentar os pistões. Os pistões eles realizam um movimento linear, e esse movimento linear é transferido por meio de um mecanismo de manivela para um movimento rotacional. E por meio de uma transmissão, essa rotação, né, esse movimento rotacional vai ser transferido para as rodas. Para falar do rendimento dos motores, é preciso saber o que é rendimento. Basicamente, o rendimento ele é o aproveitamento da energia de todo o sistema e o quanto dessa energia na entrada ela é utilizada. No caso do Bolt EV, por ele ter um motor elétrico, ele tem emissão zero de poluentes e uma potência de 203 cavalos. Como os motores elétricos em geral, eles não precisam de um sistema de exaustão, isso reduz consideravelmente os níveis de ruído, além do motor ter um aproveitamento de 95% da energia. Quanto ao Polo, o motor a etanol tem 128 cavalos, enquanto o motor a gasolina tem 116 cavalos. Como nos motores a combustão em geral, grande parte da energia que é produzida pelo próprio motor ela é perdida para ser transformada em calor, apenas 30% dela é convertida em trabalho para assim movimentar os eixos. Quanto aos impactos ao meio ambiente, o Bolt EV ele não vai emitir nenhum tipo de gás de efeito estufa, mas dependendo da fonte de geradora de energia elétrica que é utilizada, essa sim pode ter certas emissões de gases. Mas além disso, algumas fontes de energia elas utilizam energia solar e a qual é limpa e sustentável. No caso do Polo, como ele é um carro a combustão, ele contribui muito com o aquecimento global, já que ele libera vários gases. E além disso, esses gases são prejudiciais à própria saúde humana. Esses gases que são liberados são gás carbônico, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, além de dióxido de enxofre e materiais particulados. Tipo de ciclo termodinâmico. O Bolt EV, por ser um carro elétrico, ele não tem uma máquina térmica para se movimentar. Ele tem um motor elétrico. O funcionamento dos motores elétricos está baseado nos princípios do eletromagnetismo, mediante os quais condutores situados num campo magnético e atravessados por corrente elétrica sofrem a ação de uma força mecânica, força essa chamada de torque. Já o Polo Highline 2022, ele é uma máquina térmica, o motor dele é uma máquina térmica. Então o ciclo dele é um ciclo Otto, de 4 etapas. E essas 4 etapas são o primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Motor denominado 4 tempo, e agora que surgiu recentemente o motor 2 tempos, que ele faz todo esse processo de admissão, compressão e exaustão em 2 tempos. Mas para explicar o ciclo Otto, a gente vai pegar o de 4 tempos. É definido como 4 etapas, por Otto na sua versão mais completa, é habitualmente abreviada como admissão, compressão, expansão ou combustão, e exaustão ou escape. Primeiro tempo é a admissão, segundo tempo é a compressão, terceiro tempo é a explosão ou combustão, e o quarto tempo é a exaustão. Primeiro tempo,
A admissão é quando o pistão desce, ele recebe o combustível e o ar. O segundo tempo é a compressão, o pistão sobe, nisso ele comprime o combustível e o ar. O terceiro tempo é a vela que faz a faísca gerando a explosão / combustão, e o quarto tempo é a exaustão, quando os gases da explosão são liberados pelo escape do carro. Consumo energético e autonomia. O consumo energético do Bolt EV são 66 kWh e a sua autonomia são 416 km com ele totalmente carregado. O Polo Highline 2022, como se trata de um veículo a gasolina, a combustível, ele tem variações na cidade e na estrada de via de trânsito rápido, por conta de parar, acelerar, sinaleira, trânsito. Então, a média do Polo motor 1.0 TSI na cidade é 11,4 km por litro na cidade. Já em etanol é 7,9 km por litro na cidade. Na via de trânsito rápido, com gasolina são 13,9 km por litro e com etanol são 9,5 km por litro. Preços comparativos de um carro elétrico e um carro a combustão. O carro elétrico, o Bolt, está a 270 mil com R$170. Já o Polo Highline 2022 ele está por volta de 100.990. Depende dos itens que você quer no carro. Mas a gente sabe que devido à pandemia teve um aumento no valor dos carros por conta que teve uma falta de produção, e a falta de produção gera uma alta no mercado por conta da escassez do carro. Então, isso que elevou um pouco o valor do carro, mas a preços comparativos, o Bolt está a 270 mil com 170 e o Polo 100.990. Para finalizar, a gente trouxe algumas curiosidades de cada um dos veículos. No caso do Bolt EV, ele vai de 0 a 100 em apenas 6,5 segundos. E ele tem um porta-malas básico de 478 litros e com os bancos rebatidos de 1.603 litros. Como já foi falado, ele tem um propulsor elétrico de 203 cavalos e ele consegue carregar uma carga útil de até 478 kg. Já o Polo, com o motor a etanol, ele vai de 0 a 100 em 8,9 segundos e no caso do motor a gasolina, ele vai de 0 a 100 em 9,3 segundos. Ele tem um porta-malas de 300 litros e o tanque de gasolina dele carrega 52 litros e ele consegue carregar uma carga útil de 447 kg. A potência dos motores a gasolina é de 116 cavalos a 5.500 RPM e no motor etanol 128 cavalos também a 5.500 RPM. Bom, então essa foi a nossa apresentação e aqui estão as fontes bibliográficas consultadas.